Sejam bem-vindos! Mais uma vez estamos juntos para meditações na Palavra de Deus, subordinado aos temas da nossa Escola Bíblica Dominical, onde temos visto que o plano de Deus para Israel prosseguiu mesmo em meio à infidelidade da nação. Houve correções, houve da parte de Deus, mas há vários ensinamentos preciosos no período dos reis de Israel. Chegamos já na lição número 11 deste trimestre e falaremos sobre o reinado de Ezequias, o 12º rei de Judá. Está escrito na Bíblia o seguinte sobre ele: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. 2 Reis, capítulo 18 e versículo 5. Amém. Este texto aqui resume basicamente o reinado bom do bom rei Ezequias. Nós sabemos que o trabalho de um servo é a expressão do seu caráter. Então Ezequias demonstrou um caráter nobre, bom, temente a Deus e teve um trabalho também igualmente aprovado por Deus. Lá ainda no 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 18, nós vemos o seguinte, um histórico do início do seu reinado. Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ok, verso 2. Tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Aqui está um pequeno histórico do início do seu reinado. Porém, no ano 14º do seu reinado, do reinado de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Lá no verso 28 fala sobre a afronta do Senaqueribe contra Jerusalém, contra Ezequias. Rabsaque, que era o seu porta-voz do rei da Síria, se pôs em pé, clamou em alta voz em judaico e falou, e disse: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Ok. Amados, então temos aqui alguns rápidos versículos tratando do rei, do reinado, melhor dizendo, do Ezequias, que, como já dissemos, foi um rei piedoso. A história, meus amados, traz informações suficientes para que os cronologistas, estudiosos, entendam que o Ezequias realmente foi corregente com seu pai a partir dos 11 anos de idade e até aos 25, quando efetivamente, diz o texto que nós lemos, assumiu definitivamente o trono e o governo de Judá, com sede em Jerusalém. A Bíblia Sagrada nos informa que ele foi o 12º rei de Judá, que nasceu em 736 a.C. e, como dissemos, foi corregente, conforme os estudiosos, com seu pai. E quem foi seu pai? Acás era o nome dele. Qual era o seu caráter? Perverso, adorador de ídolos e, consequentemente, amados, trouxe desgraça espiritual para Israel. A nação realmente viveu um momento de caos espiritual e moral também, porque atrás da idolatria vem a questão moral, não tenham dúvida disto, meus amados. Quem não teme o verdadeiro Deus acaba vivendo de qualquer maneira, de forma largada, e era o que a nação estava fazendo. Em todos os lugares de Judá, diz o texto sagrado, havia altares dedicados às divindades. Ele adorou os deuses de Damasco, e a lógica dele era mais ou menos assim, como diz o texto. Se os deuses de Damasco foram fortes o suficiente para lhes dar vitória, se eu os adorar, eles também me darão vitória. Era o raciocínio de Acás. Vejam só, um servo de Deus que deveria ser um servo de Deus, semente a Jeová,
tem uma lógica dessa, né? Porque ele fora vencido em algumas batalhas pelo rei de Damasco, e naqueles tempos pagãos se acreditava que uma nação que ganhava é porque o seu Deus foi vitorioso. E a nação que perdia, o Deus dessa nação derrotada é que era o derrotado. Consequentemente, se ele foi derrotado, o Deus Jeová para ele, na concepção dele, não era tão poderoso ou tão suficientemente capaz de defendê-lo. Que ridículo, não é verdade? Agora imagine, estou falando tudo isso para contextualizar o reinado do Ezequias, que como menino acompanhou esses desvarios de seu pai, talvez até o acompanhou em algumas viagens também. Não sei se ele foi a Damasco naquela fatídica viagem em que o Acaz foi lá, certamente numa celebração vitoriosa de alguém, do rei da Síria, sei lá, ele tinha uma aliança com o rei da Síria, chamado Tiglat-Pileser. Ele fez com ele, pagando impostos altos, e viajou até Damasco e viu lá um altar vistoso, se encantou com o modelo daquele altar. Antes mesmo de retornar de viagem, mandou fazer um desenho do altar e enviou por um mensageiro que trouxe a um sacerdote chamado Urias em Jerusalém e disse a ele, a ordem era, me faça um altar com este desenho para substituir o altar original do Templo de Salomão. Foi o que fizeram, infelizmente. Mas isso a gente fala depois um pouquinho mais. Amados, concentremos-nos então em Ezequias, que viveu corregendo o país a partir dos 11 anos de idade, com toda essa idolatria dentro de casa, na nação, em todo lugar. Não sabemos de onde ele, Ezequias, alcançou suas convicções espirituais na fé monoteísta que demonstrou quando assumiu o trono com 25 anos de idade. É possível que o profeta Isaías tenha sido seu conselheiro ou que de alguma maneira influenciou a sua vida, ou mesmo talvez a sua mãe fosse uma pessoa piedosa e tenha de alguma forma, maneira também instruído o menino no caminho que deve andar, como diz a Bíblia Sagrada através do Salomão em Provérbios 22:6. Fato é, amados, que o Ezequias vai demonstrar que é um homem temente a Deus, piedoso, andou nos caminhos do Senhor, de acordo com o padrão de referência que era Davi, conforme lemos aqui no versículo 3, já mencionado. Aleluia. Então, com 25 anos de idade, ele assume o trono e a sua primeira atitude foi de um reformista radical, realmente. Então, o justo reinado de Ezequias é um dos tópicos que nós podemos abordar ou classificar quanto ao seu reino. Foi um rei reformista. Instaurou uma ampla renovação espiritual. Começou pelo material mesmo, porque o templo havia sido fechado, como já dissemos, as portas, os portais estavam fechados, abandonados, sujeira para todo lado, entulho. Ele encarregou então os sacerdotes e levitas de fazer uma limpeza física no templo. Encarregou porque a casa havia abandonado, consequentemente os sacerdotes e levitas estavam largados, sem funções, desmoralizados e desempregados, diríamos hoje, porque eles sobreviviam realmente da sua função, do seu trabalho no templo. Como o templo está fechado, eles temem a Jeová, não tinham o que fazer enquanto o templo estava em abandono, né? E as lâmpadas apagadas, etc. O culto não estava funcionando. Se não há culto funcionando, o sacerdote não tem função. Mas agora Ezequias vai reformar tudo. Começou pelo templo fisicamente, demoraram 2 semanas completas para fazer a limpeza física do templo. Uma vez que fizeram tudo isto, também repararam, consertaram o que a casa havia destruído, porque ele detonou literalmente as bacias para as purificações dos sacerdotes. Como já dissemos, ele retirou o altar de bronze, altar do sacrifício que havia no pátio do templo, colocou de lado e substituiu por um altar pagão. Então Ezequias reformou tudo isso, recolocaram todas as peças devidamente nos lugares originais que havia sido colocado por Salomão lá na construção do templo. E então estavam em condições funcionais para o culto a Jeová. Feito isso,
Ezequias, fez uma convocação nacional através dos líderes, convocou todo o povo para sacrifício, ofereceram realmente muitos sacrifícios a Deus da forma correta, da forma certa, acenderam a lâmpada, ele instituiu o sacerdócio, que se purificaram, todos os sacerdotes, aliás, purificados, cada um na sua função, fez uma escala de trabalho para todos eles, realmente uma reforma grandiosa. Isto culminou, amados, porque era próximo da festa da Páscoa, na celebração da Páscoa, como há muitos anos não se via em Jerusalém, diz o texto sagrado, com a presença de tanta gente, realmente. Ele mandou cartas por toda a nação, de Dan, norte a Berseba. Dan a Berseba. Então, de norte a sul, ele mandou esses convites. Alguns do norte, por exemplo, dos remanescentes do norte, não aceitaram, zombaram até dos emissários do rei Ezequias, mas outros atenderam e vieram, subiram, como diz a Bíblia, para Jerusalém, adorar o único e verdadeiro Deus, na forma que o próprio Deus havia estabelecido na lei mosaica. Um grande avivamento, glória a Deus por isso. Mas acontecido toda esta fidelidade, diz a Bíblia Sagrada, veio o Senaqueribe. E por que ele veio? É por conta de que, como já mencionamos rapidamente, o Acas, o pai do Ezequias, havia feito uma aliança com o rei da Assíria. E nessa aliança ele se comprometia em pagar um imposto altíssimo para o rei da Assíria. Ezequias, aproveitando esse momento de avivamento nacional, e que ele inclusive fora curado de uma doença terrível que o levaria à morte, o profeta Isaías veio e disse a ele: olha, arruma a tua casa, vê quem que você vai deixar no teu lugar, arrume as coisas aí, porque você vai morrer e não vai sobreviver. Mas ele se humilhou, orou, chorou, confessou e pediu a Deus misericórdia, e Deus atendeu, como você deve conhecer a história registrada nos 3 livros, tanto de Reis quanto Crônicas e também Isaías, a partir do capítulo 36. Deus ainda prometeu para ele mais 15 anos de vida. Como a Bíblia diz lá no verso 13 que nós lemos, que foi no 14º ano que Ezequias como rei, que Senaqueribe veio, então, amados, foi logo imediatamente após a cura do Ezequias, que foi algo divino, foi coisa de Deus. É verdade que o Isaías mandou fazer uma pasta de figo para colocar sobre a doença, ou o ferimento, ou a contusão, ou a chaga, não sei, mas na verdade foi Deus que curou, porque como a gente sabe, figo não tem propriedades medicinais, mas era obediência e foi obedecido e ele ficou curado. E Deus prometeu mais 15 anos. Feito esta bênção, ou seja, recebida esta bênção, então vem o rei Senaqueribe para invadir Judá, conquistar algumas cidades. Uma delas foi Laquis, que fica a sudoeste de Jerusalém, a mais ou menos 40 quilômetros, e a partir dali, como base das suas ações, ele então intentou também invadir Jerusalém. Mas, como a gente costuma dizer, caiu do cavalo, não deu certo. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Voltando a Ezequias, mediante toda essa fidelidade, a festa da Páscoa, que foi uma coisa grandiosa, que impactou todas as pessoas que lá estiveram, avivados saíram daquela festa, e antes de voltar para suas casas, diz o texto sagrado, passaram em todas as cidades de Judá, de Benjamim, de Manassés, de Efraim e outros lugares, e destruíram todos os altares pagãos, realmente, também os altos, os postes ídolos, tudo que simbolizava a idolatria foi destruído, inclusive quebraram, por ordem de Ezequias, despedaçaram a serpente de bronze. Você já leu isso sobre isso lá no livro de Moisés, de Números? Lembra no deserto, quando as pessoas eram picadas pelas serpentes do deserto e Deus orientou Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocar no alto de uma haste. E toda pessoa picada por uma cobra, então olhava para aquela serpente de bronze e ficava curado. Não era nada de questão de idolatria, mas apenas uma obediência lá, pontual. Olha, passados quase 1000 anos, aproximadamente 1000 e poucos anos, esta serpente ainda estava sendo agora adorada como um ídolo, como uma divindade. Pode uma coisa dessa? Ezequias chamou-a de Neustan, que significa um pedaço de bronze, um título desprezível.
o fato é que ele despedaçou aquela serpente de bronze para que o povo realmente perdesse aquele ponto de apoio da sua idolatria. Realmente foi um avivamento nacional para a glória de Deus. Mas nesse calor zeloso de avivamento, vem o inimigo cobrar o que ele imagina que o Ezequias lhe deve. Inicialmente, a Bíblia diz que o Ezequias até pagou uma quantia alta em ouro, em prata e ouro, algo como, a Bíblia diz 300 talentos de prata e mais 30 de ouro. Isso daria mais ou menos 10 mil quilos de prata e aproximadamente 1 tonelada de ouro ele enviou para até Laquis ou para Nínive, que era a capital, não sei, algum tempo depois. O fato é que ele se comprometeu a pagar tudo isso, não sei, realmente pagou, porque a Bíblia diz que ele retirou todo o ouro das portas do templo, revestimento dos batentes, para inteirar esta quantia e enviar para o Senaqueribe, que não aceitou, inclusive persistiu na ideia de atacar e invadir Jerusalém. E aqui agora está ele diante da muralha, na presença, ou representado pelos 3 comandantes, o Rabsaqué, o Rabsaris e o Tartã, que estão diante da muralha de Jerusalém. O Rabsaqué é o porta-voz dele, que profere aquelas palavras duras, intimidatórias contra o povo, difamando o Ezequias, o rei de Judá, e também o Deus de Israel. Mas, amados, quando se fala contra o Deus de Israel, difamando, a Bíblia Sagrada vai dizer, por exemplo, em Gálatas 6,7, que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso vai colher. E eles vão colher também, pode ficar certo disso, já vamos falar a respeito. Ezequias, ao receber aquelas afrontas, através dos seus emissários, porque ele também não foi pessoalmente a ter com os emissários do Senaqueribe, ele mandou os seus representantes lá. Os representantes ouviram com atenção e voltaram a Ezequias, mas antes disso rasgaram suas roupas, que era um sinal de dor, de lamento e também de aflição. Chegaram até Ezequias no palácio, contaram tudo o que havia acontecido. Igualmente o Ezequias rasgou as suas vestes, aflito, com medo, e foi orar, que é o que todo crente deve fazer realmente, né? O aflito crente vai orar, diz a poetisa lá no hino 126 da harpa cristã. Foi orar, glória a Deus. O melhor caminho realmente é este, a oração, glória a Deus, que é o tópico 3 da nossa meditação. A oração do rei e o livramento do Senhor, porque na sequência dos fatos, o Senaqueribe, não contente com a ameaça verbal, oral, através dos seus emissários, que voltaram para ele e contaram toda a história e tal, ele mandou agora por escrito uma carta com as mesmas afrontas e novamente afrontando o Deus de Israel, comparando o Deus de Israel com os deuses das demais nações que eles haviam conquistado. A argumentação deles era mais ou menos assim: nenhum dos deuses das nações conseguiram me deter. Será que o Deus de Israel é o único que pode me deter? Pode tirar o cavalo da chuva, dizia ele, né, a Ezequias. O teu Deus não vai te defender. Eu vou conquistar Jerusalém, na sua arrogância. Mas não vai ser assim, não. O Ezequias pegou esta carta, mais uma vez subiu ao templo, é uma coisa que sempre se destaca na narrativa do rei Ezequias. Ele ora, é um homem piedoso, conhece o caminho do arrependimento, da humildade, da oração e do templo. Você vê várias vezes no relato ele subindo ao templo para orar e buscar Deus. Apresentou literalmente numa oração aflita, temerosa, né? Ou seja, com medo realmente, mas piedosa, e ainda dramatizou a situação, abriu as cartas, apresentou perante Jeová e disse: Senhor, eis as ameaças, será que tu realmente ouviu as palavras com as quais eles nos ameaçaram? Aqui estão as cartas que eles me mandaram, Senhor. Em outras palavras, o que eu faço? Aleluia. Era a oração dele com muita sinceridade, assim como todo crente deve orar com toda a sinceridade do seu coração. Não fica aí determinando, ordenando, fazendo essas coisas bobas que ensinam por aí. Confesse diante de Deus muitas vezes a tua incapacidade, tua impotência, e Deus vai te ajudar, com certeza, como também ajudou o Ezequias. Seja sincero nisso. Ao mesmo tempo em que ele orava, em outro ponto da cidade estava o profeta Isaías. Deus falou com Isaías e mandou
ele entregar uma mensagem para o rei dizendo: não se preocupe, Senaqueribe não vai invadir essa cidade. As ameaças dele são todas furadas, são rompantes, arrogantes somente. Ele não invadirá a cidade, não atirará uma flecha sequer, não virá para lutar com escudo, ou seja, nem se aproximará da cidade. Voltará para a sua cidade de mãos vazias. Aleluia. E aí, para cumprir tudo isso, Deus naquela noite enviou um anjo que matou 185 mil soldados assírios. Com isto, desmantelou todo o plano, todo o esquema, todo o sistema de ataque do Senaqueribe, que voltou para a sua casa, ou para a cidade, a sua cidade, a capital, Nínive. Chegando lá, foi adorar no templo e os seus filhos se revoltaram contra ele por algum motivo que a Bíblia não diz e o mataram. Este foi o fim daquele que zombou de Deus, que comparou o Deus de Israel com os deuses das nações. Não deu nada certo para ele, realmente ele voltou para casa de mãos vazias e ainda foi assassinado. Nesta lição, amados, aprendemos então com essa história que afrontar o Deus Todo-Poderoso é a pior coisa. Repetindo o versículo que diz: de Deus não se zomba. E isso está no Novo Testamento, em Gálatas 6 e 7. Porque aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. E de uma forma positiva nós aprendemos com Ezequias que Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo em meio a tormentas, a dificuldades, a medos e as ameaças. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Continue confiando, aprenda com Ezequias, servir a Deus, andar nos seus caminhos é a melhor coisa e Deus vai ouvir, sim, a nossa oração. Talvez não responda como nós queremos e no tempo que desejamos, mas Ele vai ouvir e vai nos responder. Em nome de Jesus. Amém.